Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Missionários. Eu me chamo Emanuel Felipe. Deus abençoe a todos. E nesse estudo, nesse vídeo, iremos continuar no tema da justificação pela fé. Esse será o tema 4, é a parte 4, é a penúltima parte desse estudo. Nesse estudo iremos abordar a vida de Abraão. Abraão é um grande exemplo da justificação pela fé, da fé e da justificação pela fé. E também, como vimos até agora nesses estudos, da justificação pelas obras também. Então, meus amigos e irmãos, nesse momento, iremos clamar a Deus, orar a Deus para que possamos receber luz e discernimento espiritual para o estudo desse vídeo. Então, oremos. Senhor eterno Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Rogamos mais uma vez, meu Deus, pelos méritos e misericórdia do Senhor Jesus, que o Senhor possa se compadecer de nós. Sabemos que somos totalmente dependentes do Senhor, e principalmente para receber do Senhor, meu Deus, todo conhecimento e verdade. Através desse estudo agora, o Senhor possa iluminar nosso entendimento, nos conceder discernimento espiritual por meio do Espírito Santo. Que o Espírito Santo esteja agindo em nós, que o Espírito Santo possa me usar, pois sou pecador, sou limitado e preciso muito da ajuda do Senhor, para que então possa repassar, transmitir essas verdades com clareza e de maneira objetiva. Que o Senhor me capacite, me instrua, e que todas essas coisas sejam para a honra e glória do Senhor, que elas possam se cumprir em nossas vidas, que a vontade do Senhor se cumpra em nossas vidas pela fé. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus irmãos, esse estudo aqui, ele vai se focar na vida de Abraão. Em Abraão como um personagem muito emblemático no que diz respeito a vários temas, e principalmente sobre a justificação pela fé. E a fé de Abraão ela é um exemplo tremendo. Embora a gente saiba que essa fé vem de Deus, é o Senhor Jesus Cristo quem concede a fé dele ao homem, e essa fé então ela deve ser vivida, deve ser exercida pelo homem, dependendo completamente dele. Porque um exemplo que eu gosto de dar é que recebemos algo muito grandioso de Deus, recebemos algo muito fora do normal do que a gente está acostumado. Então não sabemos fazer o devido uso desses dons, dessas bênçãos, desse suporte e recursos que o Senhor nos concede por nossa própria sabedoria e capacidade. Então precisamos totalmente daquele que nos deu o que Ele nos deu para que possamos saber o que fazer. Então veja como Abraão é considerado o pai da fé, como ele considerou a palavra de Deus, o poder de Deus. Em Romanos capítulo 4, iremos ler praticamente o capítulo todo. Iremos ler o capítulo 4, iremos ler Tiago 2 e depois mais um outro verso que está lá em Gênesis 26. Iremos nos focar aqui na lição que podemos extrair da vida de Abraão, no que diz respeito à justificação pela fé. Preste atenção. Dos versículos 1 a 5, lemos o seguinte: Que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Ou seja, Paulo está querendo dizer, o que Abraão alcançou foi pelas próprias forças? Foi pela capacidade dele, da carne dele? E no verso 2 diz, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Então você percebe esse dilema, né? Uma hora está dizendo que a justificação não é pelas obras, outra hora é pelas obras, não, porque a gente tem que saber cada coisa, colocar cada coisa em seu devido tempo, em seu devido lugar. Não colocar a carroça na frente dos bois. Mas existe uma carroça e existem os bois. Então, a justificação pela fé é uma etapa. A gente vai ver justamente isso aqui na vida de Abraão. E nessa ocasião, Abraão não tinha feito nada para merecer o que Deus prometeu a ele. Nem muito menos
Abraão estava preparado para viver aquilo que Deus propôs a ele, mas ele confiou totalmente em Deus. Porém, a vida dele prosseguiu em progressão, né? Mas tudo bem, vamos continuar no verso 3, diz assim: porque que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, ou em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Aquilo que eu falei, que a justiça de Cristo ela é creditada, ela é depositada na nossa conta, falando isso de maneira simbólica e espiritual, mas na verdade é isso mesmo, recebemos no nosso relato e em nossa vida a justiça de Cristo. Assim como aqui está dizendo que a crença de Abraão em Deus, a confiança, a fé dele na palavra de Deus foi creditado a ele, que é o que a Bíblia usa como a palavra imputado, né? Foi creditado a ele como justiça. Como se ele já tivesse praticado a justiça. Porque, vamos lá, no verso 4 diz assim: ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Ou seja, aquele que trabalha, ele merece receber pelo trabalho que ele fez, né? Uma pessoa que é funcionário, o patrão ele tem uma dívida com ele no final, então o que ele recebe foi pelo que ele fez. Mas a justificação pela fé não é assim. Ele não recebe essa justiça pelo que ele fez, mas pela fé, pela crença e confiança de Deus. A princípio, para que então ela se torne uma realidade. E diz assim, porque tem que ser pela graça, como diz aqui, né? Mas não segundo a graça. No verso 5 diz assim: mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então você viu que no estudo anterior a gente falou que o ímpio não seria justificado, mas sobre condições, dependendo do contexto. Aquele ímpio que recusa aceitar as condições para então viver a vontade de Deus. Ele aceita só os benefícios. O ímpio aqui, ele crê, mas ele crê que Deus tornará aquilo que Deus disse que ele iria se tornar, que Deus fará aquilo que ele disse que faria. E nessa crença, então, o homem ele vai andando pela fé, sendo obediente a Deus, submisso a Deus. E então isso lhe é imputado como justiça. Essa fé é creditada ao homem, é depositada ao homem a justiça de Deus através dessa fé. Isso não foi só para Abraão, no verso 5 diz que é para nós também. E do verso 6 ao 10 diz assim: assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo... Entendeu? A justiça sem as obras, por quê? Porque o homem não pode merecer essa justiça. O homem não pode pagar seus pecados anteriores, seus pecados passados. Ele tem que aceitar a morte de Cristo em seu lugar e aceitar a obediência de Cristo em seu lugar e a justiça de Cristo em seu lugar. Porque ele não pode merecer isso. Ele não tem como merecer. A única coisa que ele pode dar no lugar da sua dívida anterior é a própria vida, morrer. Mas como não é esse o propósito de Deus, que morramos, Deus diz que não quer a morte do ímpio, mas que ele se converta. E aceitando o que Jesus Cristo fez por ele, ele agora pode se converter. E aqui, por isso que aqui é dito por Paulo, que Davi também declara que é bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, verso 7, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas. Quando é que é perdoado o pecado? Lá em Atos 3,19 diz, quando o indivíduo arrepende e se converte, aí então são apagados os pecados. E cujos pecados são cobertos. Cobertos pelo quê? Pela justiça de Cristo. Mas quando? Quando o indivíduo está disposto a abandoná-los. Mas não pode por si só, então recebe de Deus a justiça dele, o poder dele para então cumprir, se realizar isso na sua vida. E no verso 8 diz assim, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado, porque vai ter, no fim das contas, aqueles que Deus irá imputar o pecado em sua conta, e ele pagará por aquilo ali, porque não aceitou o sacrifício de Cristo em sua totalidade. E no verso 9 diz,
Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Ele pergunta. Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Então, mesmo antes de Abraão cumprir o que Deus disse a ele que ele fizesse, Abraão já creu que aquilo se tornaria uma realidade. E isso, por conta dessa fé, de crer de que Deus era capaz de cumprir aquilo que prometeu, então foi imputado como justiça a Abraão. Mesmo antes dele praticar a justiça, a obediência, Deus já o considerou justo, porque Deus chama as coisas que não são como se já fossem, porque Deus espera que seja, se o indivíduo permitir, né? E Abraão, acredito isso dele por quê? Porque ele permitiu e se cumpriu na vida dele. No verso 10 diz assim: como lhe foi, pois, imputada? Como é que essa justiça foi depositada, creditada, dada a Abraão? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Ou seja, Abraão recebeu a justiça de Cristo antes mesmo de se circuncidar. Ou seja, antes dele cumprir, praticar aquilo que Deus pediu que ele fizesse. Mas por quê? Porque ele aceitou, creu e confiou em Deus e se dispôs a fazer mesmo antes de realizar a obra que Deus orientou a fazer. E assim é que deve ser conosco. Então é assim que Deus declara o homem justo. Mas lembrem-se de Ezequiel 18, que se o homem se aproveitar dessa bondade, dessa misericórdia de Deus e abusar disso, e então recusar a não viver aquilo por incredulidade, pode ter crido no começo, mas depois no meio do caminho vem a incredulidade e ele se deixa ser envolvido por essa incredulidade, então a justiça de Deus desconsidera a justiça que Deus deu a ele e passa a considerar então a incredulidade dele, porque ele está agindo contrária àquilo que ele disse que confiou sobre Deus. Em Romanos 4, do verso 11 ao 15, diz assim, ainda sobre Abraão: e recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. Então, mesmo antes de cumprir o dever dele, aquilo que Deus propôs a ele, mesmo antes dele cumprir o papel dele, ele recebeu o sinal da circuncisão. É como se, sabe o selo do Inmetro? Né? Aquele selinho lá que você vê numa geladeira, no fogão, num forno elétrico, enfim. Vamos colocar o exemplo de uma geladeira que recebe o selo do Inmetro. A geladeira ela recebe o selo depois que a fábrica que construiu ela manda ela para passar pela análise da empresa Inmetro, e a empresa Inmetro tem os seus padrões para aquele modelo de geladeira. Existem os seus critérios e padrões aos quais aquela geladeira tem que se adequar, tem que estar em conformidade adequada ao padrão do Inmetro para aquele modelo de máquina. E aí, se estiver tudo adequado, tudo em conformidade com os critérios do produto que o Inmetro está avaliando, aí então o Inmetro aprova o equipamento. Eu estou dizendo isso assim por alto, né? Resumindo como que é. O Inmetro aprova e pode pôr o selo. Por quê? Porque o Inmetro reconheceu que o produto ele está adequado e seguro para o consumidor final. Mas para receber o selo do Inmetro, não foi o Inmetro quem construiu, quem fabricou aquela máquina. A máquina teve que ser fabricada, né, por uma outra empresa, que essa empresa, por sua vez, ela tem conhecimento dos critérios do Inmetro para poder, aquilo que ela está fabricando, receber a aprovação do Inmetro, e ela já fabrica baseado nos critérios do Inmetro,
para que então ela possa mandar seu produto e possa ser aprovado, para não correr o risco de ser desaprovado, não ser aprovado pelo Inmetro e ela não poder vender, colocar aquilo ali à venda para o consumidor final. Então ela já sabe como tem que se fazer. E o Inmetro então põe o selo. Com Deus é diferente. É interessante isso, porque aqui está dizendo assim que Abraão recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça e da fé, quando estava incircunciso. É como se o Inmetro aprovasse a geladeira daquela determinada empresa antes dela construir a geladeira. É interessante como é com Deus. Por quê? Porque Deus, como ele conhece o fim desde o princípio, é como se o Inmetro tivesse certeza, confiasse de que aquela empresa iria fazer a geladeira exatamente como o Inmetro requer e já fosse dando o selo antes mesmo da empresa construir. Com Deus funciona assim. Antes do homem ser justo, santo, Deus dá o selo a ele de justo e de santo. Declara ele, declara. Embora ele ainda não seja. Mas por quê? Porque Deus chama aquilo que não é como se já fosse. A gente vai ver esse texto mais para frente. E então, por quê? Porque Deus é poderoso para tornar aquilo ali. Sabe? É como se Deus, vamos colocar um exemplo do Inmetro de novo, é como se Deus é quem fosse construir aquela máquina e ele mesmo foi colocar o selo. Então ele sabe que o que ele vai fazer vai ser aprovado por ele mesmo. Mas por que isso aconteceu com Abraão? Porque Deus já sabia que Abraão iria se submeter a ele. Deus já conhecia a vida de Abraão e Deus conhece de todo mundo. Deus sabe a quem ele vai justificar e a quem ele não vai. Mesmo que o indivíduo ache muitas vezes que foi justificado por Deus, mas muitas vezes não foi. Por quê? Porque o indivíduo vai se rebelar contra Deus. Vai fazer como lá em Ezequiel 18, o justo se desviou da sua justiça. Então, aqui Deus deu esse selo, esse sinal a Abraão, que é o selo da fé, da justiça da fé, porque ele creu. É como se Deus estivesse dizendo a Abraão, você crê que o que eu estou lhe falando, eu posso cumprir? E Abraão disse, creio, Senhor. Creio porque o Senhor é poderoso. Por quê? Porque Abraão conhecia o Deus a quem ele estava servindo, a quem ele estava se propondo servir. E assim, recebeu o selo da justiça e da fé. É como o selo do Inmetro. Então esse selo, ele é dado mesmo antes do indivíduo já estar dentro dos padrões de Deus. Porque é Deus quem irá transformar o indivíduo e colocá-lo dentro dos padrões que Deus requer. É interessante isso. E aí então, é dito aqui no verso 12, e fosse o pai da circuncisão. Então, Abraão foi considerado o pai da circuncisão. Eu não quero entrar aqui na questão da circuncisão, porque senão vai estender muito o estudo. Né? Vamos nos focar mais na parte da justificação pela fé. O que é circuncisão é tema para um outro estudo. Mas a gente entende que a circuncisão aqui foi um ato exterior daquilo que foi feito interiormente em Abraão. Né? Então, vamos considerar dessa maneira. E Abraão foi o pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas também que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tiveram na incircuncisão. Então Abraão, a fé dele foi antes mesmo dele se circuncidar. Mas Abraão se circuncidou? Sim, Abraão se circuncidou. Por isso que Deus deu a justificação pela fé a ele. Por isso que Deus depositou a justiça. Ou seja, aprovou ele, perdoou e aprovou ele. Deu o selo dele a Abraão, porque ele sabia que Abraão se submeteria àquilo ali. Pela fé e por amor a Deus, ele sabia. Mas Deus não pode fazer isso por alguém que Deus sabe que não vai se submeter. Porque muito pelo contrário, vai recusar. Temos que ter isso em mente. No verso 3 diz assim, no verso 13, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Então não foi através da obediência à lei que Abraão se tornou
o que Deus disse que ele se tornaria. Foi pela fé de que Deus faria aquilo ali. E assim deve ser nossa fé. Devemos ter a fé, antes de obedecer a Deus, devemos ter fé de que Ele cumprirá a vontade dele em nós, que Ele nos tornará praticantes da lei dele. E aí então, recebemos a justiça de Deus, através da fé, recebemos Cristo, e Cristo cumpre as obras dele em nós. No verso 14 diz assim: porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. O que é que ele está querendo dizer? Ele está dizendo que a lei aqui tem que ser totalmente desconsiderada? Não, não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que os judeus se confiavam nas suas obras, na sua obediência. Eles se achavam merecedores das bênçãos e da vida eterna, e dos recursos e suporte de Deus e tudo que está relacionado a Deus, pelo que eles faziam, quando na verdade não é. É Deus quem tem que fazer a obra no homem, porque o homem não pode por si só. Então é isso que Paulo está querendo dizer: esqueçam, vocês não podem, nem podem pagar os seus pecados passados, pela sua obediência agora, e nem podem obedecer da maneira certa, porque a obediência do homem, naquele tempo ali, eles achavam que estavam obedecendo, na verdade eles não estavam obedecendo. Era uma obediência baseada na capacidade deles, baseada no egoísmo, no orgulho, na arrogância e baseada nas próprias forças, não pela fé e não pelo poder de Deus agindo neles. Isso da maioria, né? E aí então a justiça de fato ela vem pela fé, vem através da confiança em Deus, da crença que a palavra que Deus falou ela pode se cumprir em nossas vidas porque Ele é poderoso. O verso 14 diz assim: porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Então a gente acabou de ler. O verso 15 diz assim: porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Então a lei, na verdade, o papel dela, ela serve como um guia para Deus, para Jesus Cristo. O papel da lei é o diagnóstico. Eu gosto de usar o exemplo do diagnóstico. A lei ela é o diagnóstico do problema que o indivíduo tem. O indivíduo vai descobrir o que ele tem. Está com um problema e ele então precisa de um diagnóstico. Está com um câncer, precisa de um diagnóstico desse câncer, precisa descobrir o que é isso. Mas eu pergunto a você, o diagnóstico é quem vai curar e tratar o câncer dele? Não. Mas sem o diagnóstico tem como saber o que é que ele tem, o que precisa fazer? Também não. Então não, por isso que aqui está, sem lei não há transgressão. Ou seja, sem diagnóstico não tem como saber o problema. Então como que o indivíduo vai se tratar daquilo ali? Como que ele pode ir até o médico certo, ter o tratamento certo? Ele precisa do diagnóstico. E para nós, espiritualmente falando, o nosso diagnóstico é a lei de Deus. Sem a lei, sem a palavra de Deus, sem os mandamentos de Deus, o indivíduo não tem um saber do que tem que se arrepender, aonde ele está pecando, do que ele tem que se converter, aonde ele ofendeu a Deus, quais pecados que ele cometeu que crucificou o Filho de Deus. É isso. Então a lei tem um papel, mas por isso que a fé vem primeiro, Cristo vem primeiro, a justiça vem primeiro, para que então o indivíduo possa agora então viver a lei de Deus, depois que recebe a Cristo. Porque então Cristo faz essa operação, né, esse tratamento no homem, para que então ele possa, essa libertação do pecado, que é como se fosse uma operação de remover um câncer, porque o pecado é como um câncer, e então poder viver em paz com Deus. Mas aqui deixa bem claro no verso 15 que sem lei não há pecado, sem pecado não tem do que se arrepender. Se não tem do que se arrepender, para que um Salvador? Salvador de quê? Se eu não fiz nada de errado. Então, reflitamos muito sobre isso. Por isso que a lei tem seu papel também. Do verso 16 ao 20, ainda em Romanos 4, diz assim: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça. Olha, a fé leva a graça de Deus. O que é a graça de Deus? É o favor de Deus para ajudar o homem. É imerecido. Né? É a benevolência de Deus, é a misericórdia de Deus estendendo a mão para resgatar o homem
do poder do pecado e das garras do inimigo. Então, através de tudo isso, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é o pai de todos nós. Por isso que é o pai da fé, né? Por isso que nós somos considerados o Israel espiritual. Porque aquele que tem a fé que Abraão teve é descendente dele espiritualmente. Nós somos filhos dele pela fé. E no verso 17 diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos. E agora veja o que diz aqui. A gente já leu essas passagens aqui no estudo que a gente fez sobre a fé, né, que está no nosso canal também. Mas agora voltamos de novo. Quando a gente leu essa passagem aqui, a gente leu só se focando na fé. Agora a gente está se focando na justificação por essa fé. Porque aqui diz que Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem. Esse é o segredo. Por isso a justificação é pela fé. Então não é para continuar no pecado. Deus chama o homem pecador, ímpio. Agora ele declara ele justo como se ele já fosse, mesmo não sendo. Mas com qual propósito? De que ele seja justo na prática, de fato. Então é isso que está querendo dizer aqui, né? Para que o homem seja piedoso, misericordioso, para que o homem tenha um amor de Deus, de Cristo em si, para que o homem seja um cristão verdadeiro. Ele chama mesmo antes do indivíduo ser, porque é ele quem vai fazer isso. Por isso que é pela fé e não pelas obras. As obras, elas devem ser o resultado disso, dessa experiência. No verso 18 diz assim: o qual em esperança, falando de Abraão, olha que a fé de Abraão. A fé não diz assim em Hebreus 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, da esperança. Então olha só, o qual em esperança creu contra a esperança. O que é crer contra a esperança? É você saber que você é incapaz, que é impossível pelas suas próprias forças e capacidade de você viver aquilo que Deus está orientando na palavra dele, prometendo, mas pela fé você crê de que Deus pode cumprir aquilo na sua vida, que aquela palavra pode se cumprir na sua vida. É isso que está querendo dizer. Tanto que, continuando no verso 18, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a tua descendência. Então, de acordo com a promessa de Deus, ele creu, mesmo ele olhando para ele mesmo, já de idade, bem idoso, a esposa, além de idosa, estéril, então era contra a esperança. Não tinha. Pela vista dele, pela capacidade humana, pela lógica humana, ele sabia que era impossível aquilo acontecer. Porém, ele creu contra a esperança. Ele creu que mesmo assim Deus é poderoso para cumprir. Por isso que Deus imputou a justiça. E assim deve ser nossa fé hoje. Nossa fé é de que nós podemos ser justos quando Cristo habita em nós e quando Ele cumprir isso em nossas vidas. Temos que crer que as promessas que é dito que nós seremos santos, nós poderemos ter paciência, nós poderemos ser misericordiosos, poderemos perdoar, mesmo aqueles que é tão difícil para a gente perdoar, mas que tudo isso pode se cumprir em todas as outras coisas que nós olhamos e vemos na Bíblia e dizemos, é impossível viver isso aqui. É porque é pela fé. É essa fé aqui que Deus quer que a gente tenha. De olhar para a nossa capacidade, sabendo que é impossível, mas de que Ele pode realizar isso em nossas vidas. E por isso Ele se tornou pai de uma nação imensa. No verso 18 diz assim, e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, tá vendo? Ele não se atentou, não considerou a sua incapacidade, sua fraqueza e nem a da esposa, mas sim o poder de Deus, de que Deus cumpriria aquilo. E Abraão tinha uma parte a cumprir? Sim. Qual era a parte de Abraão? Se relacionar com a esposa para poder o filho nascer. Se Abraão não tivesse tido relação com a esposa, o filho teria nascido? Não. Então quer dizer que Deus não era poderoso? Deus é poderoso para cumprir dentro da condição que Deus dá ao homem. Qual foi a condição que Deus disse? Você vai ser pai junto com Sara.
Então, qual era a lógica? Ele tinha que se relacionar com Sara pela fé, e pela fé aconteceu. Ele teve só o fato dele só crer e então depois ele praticar a crença dele, aquilo ali foi a justiça pelas obras, foi a justificação pelas obras na vida dele. Foi quando então ele cumpriu a parte dele e Deus cumpriu a parte dele. Porque se fosse só Abraão tendo relação com Sara, sem Deus operando o milagre, o poder dele ali, eles teriam tido filho? Também não. Nem Deus poderia ter feito Sara engravidar se Abraão não tivesse cumprido a parte dele. Deus até poderia, mas se Deus tivesse dito que Sara iria engravidar sem Abraão. Mas a promessa era para os dois, que a descendência viria da semente de Abraão. Então, Abraão cumpriu o papel dele também. Nenhum papel sempre tem um papel do homem. O homem cumpre o papel dele, a parte dele confiando totalmente em Deus, mas tem que cumprir. Então, no verso 20 diz assim: e não duvidou da promessa de Deus, Abraão, por incredulidade. Abraão não foi incrédulo, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E no verso 21 diz assim: e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido, ele quem? Deus. O que Deus tinha prometido também era poderoso para o fazer. Esse é o segredo da fé. Esse é o segredo da justificação. De que Deus, temos que ter fé de que Deus é poderoso para fazer aquilo que ele nos promete. Todas as promessas da Bíblia. Seja para a parte da obediência, seja para a parte de nos livrar de problemas, mas temos que cumprir a nossa parte. Temos que cooperar com Deus, colaborar e consentir com o agir dele em nós. Assim como Abraão fez. E está certíssimo de que Deus é poderoso para cumprir. Abraão não foi incrédulo. Muitos hoje de nós, infelizmente, têm sido muito incrédulos. Só têm confiado na palavra do homem e não têm confiado na capacidade e no poder de Deus e na palavra de Deus. Porque se Deus falou, ele é poderoso para cumprir. Se Deus disse que seremos santos, seremos na prática. Se permitirmos, se colaborarmos e consentirmos com o agir dele em nossas vidas. E nos sujeitarmos à vontade dele, negando o nosso eu e aceitando a vontade dele no lugar da nossa. No verso 22 diz assim: assim isso lhe foi também imputado como justiça. Você vê que em vários momentos a justiça vai sendo imputada, vai sendo creditada, como se ele fosse recebendo mais crédito de Deus. Né? No verso 23 diz assim: ora, não só por causa dele está escrito, não só para ele está escrito, né, que lhe fosse tomado em conta. No verso 24, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo nosso Senhor. E no verso 25, o qual por nossos pecados foi entregue, ressuscitou para nossa justificação. Então essas coisas não foi só para Abraão, mas também são para nós. E devemos, assim como Abraão, ter a mesma conduta que ele. A mesma fé, porque essa fé não é somente... Isso não foi a fé da capacidade de Abraão, foi a fé que ele recebeu de Deus. E ele viveu essa fé. Agora, em Tiago 2, agora a gente vai entrar num outro lado da história, o outro lado da moeda, porque é uma moeda com dois lados. Temos que aprender, meus irmãos, a parar de desassociar a palavra de Deus. Dentro de um tema sempre tem os dois lados da moeda. Dentro de um tópico, seja justificação pela fé, seja santificação, seja a graça, seja a fé, sempre tem um lado de Deus e tem um lado do homem. Sempre tem o lado da parte que Deus faz tudo pelo homem e tem um lado que o homem tem também que cooperar. E na história de Abraão não é diferente, a gente vê aqui que a justificação da vida dele não foi somente pela fé. Não foi só crendo que ele foi justificado e recebeu a justiça de Deus. Não foi só crendo, só acreditando e ficando de braço cruzado esperando o milagre acontecer, a mágica acontecer. Como se Deus fosse um mágico que iria fazer tudo e Abraão ia ficar sentado esperando Deus fazer. Como se Deus manipulasse tudo sem um indivíduo fazer nada. É necessário o esforço do homem em recusar a própria vontade, a própria descrença
que muitas vezes somos levados à descrença, em negar essas coisas e crer em Deus e nos submeter à vontade dele. Veja o que diz em Tiago 2, versículos do 21 ao 24. Se você assistir os outros vídeos, você vai perceber a harmonia entre essa passagem e Romanos 4. Que muita gente gosta de tratar essa passagem de Tiago 2 como uma contradição ao que Paulo disse lá em Romanos 4. Só que o próprio Paulo fala lá em Romanos 2,13, isso aqui que Tiago fala. Mas as pessoas sempre gostam de omitir, ou talvez nunca tenha prestado atenção, nunca tenha lido. Não quero estar aqui atribuindo má intenção a ninguém, porque muitas vezes as pessoas não conhecem essas verdades, não prestaram atenção desse ponto de vista, desse ângulo. Na verdade é bíblico, isso é totalmente bíblico, estamos falando biblicamente, usando todos os textos possíveis, ou seja, estamos analisando o tópico, o tema, com a maioria dos textos que relacionam ao tema, porque geralmente esses temas eles são ensinados de maneira parcial, geralmente só a parte da fé, só a parte da crença, e aí as pessoas se acomodam. As pessoas se acomodam e se conformam com sua vida, acreditando que Deus vai fazer tudo e que no fim das contas vai todo mundo para o céu de todo jeito, ou Deus vai em algum momento, de maneira miraculosa e mágica, vai remover todo o mal que há na pessoa, quando na verdade não é assim. Tiago 2 diz assim, versículos do 21 ao 24. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Aí agora parece uma contradição, mas como que Paulo disse que Abraão foi justificado pela fé? Que coisa, né? Mas na verdade, aqui você percebeu que Paulo, lá em Romanos 4, está falando de uma ocasião, ali é um contexto. Qual é o contexto? Quando Deus o chamou, é o início da caminhada dele com Deus, e agora aqui já é o processo da caminhada dele com Deus, o que vem depois, resultado dessa comunhão com Deus, né? O resultado é que o indivíduo, ou seja, Abraão foi também justificado pelas obras. Veja o verso 22. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Ou seja, a fé verdadeira, ela crê na promessa de Deus, e quando o indivíduo cumpre a parte dele, de acordo com a promessa que foi feita a ele através da Bíblia, pela fé, a fé ela se manifesta. Ela se torna uma realidade, ela passa a não ser apenas mais uma crença, mas sim uma realidade. E ela se evidencia de que o indivíduo de fato acreditou naquilo ali que Deus disse, através das atitudes, da conduta, das obras do indivíduo, que é a obediência. E no verso 23 diz assim: e se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então a justiça não foi somente imputada pela fé, mas também através das obras dele, que eram resultado da verdadeira fé. Veja o que diz o verso 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. Essa palavrinha final aqui, somente, é algo muito importante de se levar em consideração. A pessoa não é somente justificada pela fé, ela é também justificada pelas obras. Agora, o indivíduo que ele, na experiência dele, só foi justificado pela fé e fez pouco caso dessa justificação, abusou dessa misericórdia, e no fim da vida estava em pecado, como a gente viu lá em Ezequiel 18, então aí vai se cumprir aquilo que a gente viu lá em Êxodo, que diz ao justo, ao ímpio eu não justificarei. E aí é onde se cumpre isso. E agora a gente encerra esse estudo em Gênesis 26, 5, onde diz quais foram as obras de Abraão. Embora lá em Tiago 2 estava dando um exemplo de quando Abraão ofereceu o filho Isaque, Deus pediu e ele confiou em Deus. Ele confiou de que Deus poderia providenciar o escape, de que Deus iria ressuscitar o filho dele, mas ele confiou. Era contra a vontade dele e ele não fez a própria vontade, ele fez a vontade de Deus. Ele negou-se a si mesmo, porque era o filho da promessa. E agora Deus pede para ele matar o próprio filho, mas ele foi submisso a Deus, obediente a Deus.
pela fé, ele foi lá e cumpriu a ordem. É um exemplo, né? Esse exemplo serve para todas as outras coisas. Mas Abraão não foi só fiel nessas coisas não, viu? Na questão de ter tido relação com a Sara, confiando que iriam ter o filho da promessa, que dali ia sair, surgir uma nação imensa. E também na questão da circuncisão, que também foi outro ato de obediência dele. E também na questão de Isaac. Mas aqui em Gênesis 26:5 diz assim: porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou a minha ordem, meus mandamentos, meus estatutos e minhas leis. Gênesis 26:5. Se você nunca leu esse verso ou nunca parou para considerá-lo, considere. Abraão foi obediente a tudo, aos mandamentos, às leis de Deus, à voz de Deus. Então ele não foi justificado somente em crer, mas também em viver pela fé, sabendo que Deus cumpriria tudo o que Deus estava prometendo na vida dele, pois a Bíblia diz que é Deus quem opera em nós o querer e o realizar. Mas ele só opera se o homem consentir, se o homem aceitar. Porque Deus ele não manipula o homem. Deus ele não vai contra a vontade do homem. Deus ele respeita o livre-arbítrio. Ele respeita a escolha e a decisão do homem. É necessário que o homem, a parte do homem é negar-se a si mesmo, renunciar à sua própria vontade, renunciar ao seu próprio querer e permitir que o querer de Deus se realize em sua vida. Mas Abraão, como exemplo da fé, também foi justificado pelas obras. E a justificação pelas obras também é uma realidade, é o resultado. E caso isso não se cumpra em nossas vidas, nós não estamos seguindo a palavra de Deus da maneira certa. Estamos desconsiderando pontos muito importantes da palavra de Deus. E entre um processo e o outro, entre a justificação pela fé, para que então venha a justificação pelas obras, existe um processo nesse caminho que se chama santificação. E é esse processo, chamado santificação, que é o trabalhar de Deus na vida do homem, a obra de Deus transformando o homem, purificando o homem, libertando o homem dos vícios, dos maus hábitos, dos defeitos de caráter, do pecado e das garras do inimigo. É nesse processo que então o homem agora ele vive a vontade de Deus e é justificado pelas obras. E então, para que a santificação seja uma realidade na vida do homem, o homem também é pela fé e é pela graça. Então teremos que falar da graça também para poder aprendermos mais sobre a santificação. Então, nos próximos estudos iremos estudar sobre a graça, iremos estudar também sobre a santificação, para então entrar no estudo sobre a lei e os mandamentos de Deus e outros temas. Mas ainda tem uma parte sobre a justificação pela fé, que será a parte 5. É uma parte extra, é um complemento, onde a gente vai abordar alguns textos muito importantes, onde a gente vai ter um pouco mais de detalhes e de informações que são extremamente coerentes com a palavra de Deus, e iremos aprender mais sobre a justificação para ficar bem consolidado em nossas vidas, o tema da justificação pela fé. Então que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo esteja agindo em nossas vidas, que vocês possam estar acompanhando esses estudos, possam estar conosco aqui nesse canal, nos apoiando, nos ajudando, que vocês possam compartilhar essas verdades, esses vídeos, possam se inscrever no canal, possam curtir os vídeos e, acima de tudo, que através desses vídeos, que esse é o objetivo, o Espírito Santo esteja ajudando todos nós a permitirmos que essas verdades se cumpram em nossas vidas, a compreendê-las da maneira certa. Então é isso. Até a próxima. Fiquem com Deus.